Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. E hoje é segunda-feira. Tu és mulher ou conheces alguma mulher que tenha sintomas de pré-menstruação? Ahm, Se sim ou se não. Se o tema te interessa, fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar um bocadinho sobre o que é e algumas formas naturais para ajudar a reduzir esses sintomas desagradáveis que vocês mulheres não gostam e nós também não. Um dos sintomas nós também não gostamos. Boa noite a todos, espero que tenham tido um fim de semana ótimo, fantástico e maravilhoso. Se és novo ou nova aqui no canal, se quiseres receber uma notificação sempre que eu fizer aqui alguma coisa, é só ir ao meu perfil, clicas no botão que diz seguir e tem uma opção que diz ver primeiro. Essa opção faz com que o Facebook te avise sempre, manda-te uma notificação sempre que eu entrar, por exemplo, em direto num vídeo, ele manda-te uma notificação. É isso que tens que fazer. Se és mulher e tens amigas mulheres que sofrem deste problema, clica no botão partilhar e partilha com elas. Se és homem, também conheces mulheres, de certeza, convives com elas e muitas delas queixam-se destes sintomas que eu também já vou falar. São cerca de entre 30% a 40% das mulheres que sofrem mensalmente com uma série de coisas desagradáveis, sintomas desagradáveis. E na realidade não tem que ser assim. Tá? É possível melhorar isso tudo de forma natural. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Portanto, se és mulher e conheces mulheres, se és homem e conheces mulheres, só clicares no botão partilhar. Elas agradecem. Certeza absoluta. Ora, muito boa noite a todos e a todas. Não vejo comentários. Não sei se está alguém ou não. Se calhar estou a falar sozinho. Falar para o boneco, como se diz. Em média, uma mulher tem cerca de 450 menstruações durante a sua vida toda. Em média. Não sabias de certeza, eu também não. É uma vez por mês, mas nós não contamos e começa a partir de uma certa idade e termina também a partir de uma certa idade. Não vou falar especificamente da menopausa, mas é a mesma coisa, tá? O problema principal tem a ver com as hormonas, são alterações hormonais que muitas pessoas sofrem com alguns sintomas. Mas o que eu vou falar em relação ao síndrome pré-menstrual também é igual para quem já não tem menstruação, ou seja, para quem está na menopausa. Boa noite, Anabela Oliveira, viva. Tá bom? Vá com uns coraçõezinhos para eu ver. Obrigado. Já vi um coraçãozinho. Então é assim. Se tu és mulher e costumas ter algumas destas coisas, já sabes quais são os sintomas. De qualquer maneira, vou aqui referir os sintomas mais comuns deste síndrome de pré-menstruação, que pode começar às vezes uma semana ou mais antes do período menstrual. Às vezes um dia antes, às vezes no próprio dia a pessoa está com algum destes sintomas. São eles o acne, muito comum ver as mulheres naquela altura do mês e a nascerem borbulhas, que elas não gostam, tu não gostas, se as mulheres não gostas de certeza. Dores nas costas, na parte lombar, o estômago inchado, por exemplo, às vezes mudanças de apetite, tipo querer tendência para comer algum tipo de coisas, como por exemplo açúcares, é muito comum nesta altura do mês. Obstipação, mais conhecido por prisão de ventre, também é comum. Crises de choro,
Eu hoje liguei a uma amiga minha que estava com alguns destes sintomas e por isso é que eu me lembrei de fazer este vídeo. Ahm, Crises de choro, também é comum. Depressão, o coração a bater mais acelerado, irra- irritabilidade, ou seja, ficam mais sensíveis, mais irritadas e irritam-se a elas e a quem está à volta. Ansiedade, cansaço, dores de cabeça, também muito comum. Calores, aqueles afrontamentos que também dá na menopausa, também dá nesta altura do mês, para quem tem menstruação. Suores, dores nas articulações também, por exemplo. Dores nos ossos, dores nos joelhos, dores nos dedos, dores nos cotovelos. Também é comum. Mudanças de humor, dificuldades de concentração, suores, os suores são mais nas mãos e nos pés. São mais ou menos, a maior parte dos sintomas são estes. Dá para haver mais alguns, mas são estes. Se estiveres a gostar com alguns coraçõezinhos, já vou falar aqui de algumas formas naturais para aliviar estas coisas. Boa noite, Luísa Marcos Cruz. Boa noite, Glória Maria Ferreira e Augusta Gonçalves. Sejam todos bem-vindas. Então agora vou falar das causas. Quais são as causas? As causas têm a ver com mudança hormonal. Mas uma mudança hormonal, quando o corpo está a funcionar bem, a gente não sente nada. Significa que alguma coisa está a provocar estas mudanças hormonais. Por exemplo, usar alguns medicamentos. Aliás, qualquer químico, se a gente andar a comer comida com químicos, etc., esses químicos chegam ao intestino e o intestino tem uma ligação direta com o nosso cérebro, que provoca mudanças químicas no cérebro e isso é uma das causas também. A causa principal é a dieta que é pobre, tem poucas vitaminas, tem poucos minerais, tem pouco ômega 3 e tem excessos de outras coisas que não devia ter, químicos, hidratos, açúcares e por aí fora, gorduras hidrogenadas, etc. Problemas emocionais, o stress afeta tudo no corpo, o stress emocional é uma das 3 áreas que nós temos que equilibrar para termos saúde, porque ele provoca stress oxidativo, tal e qual como o stress físico e o stress químico. As toxinas ambientais, do ar que a gente respira, dos produtos que a gente põe na pele, que a gente toma banho, que a gente lava os dentes, que a gente come na comida, que a gente bebe às vezes na água e não sabe. Tudo isto intoxica o corpo. Excesso de álcool e cafeína. Excesso de qualquer coisa não faz bem a nada, né? Seja o que for, nem 8 nem 80. Comer comidas com muito sal. Hoje em dia, se nós compramos comida feita, comida embalada, se vocês lerem o rótulo, além dos químicos, vem com sal. E é um sal refinado que não é bom. Não é esse o sal bom. Não é um sal integral, não é bom. Excesso de sal também provoca isso. Uma pessoa, se tu tiveres excesso de peso, é meio caminho andado para teres mais sintomas deste género. E a falta de exercício físico, que também já deves saber que é uma das coisas que nós devemos fazer se queremos ter saúde. Se estiveres a gostar com alguns corações, para eu saber, e clica no botão partilhar se conheces alguma mulher com estes problemas, que há muitas, quase metade se calhar. Boa noite, Luana. Olá, Isabel Ribeiro. Obrigado. E quando tu estás com estes sintomas, ou se tu tens estes sintomas constantemente e graves, há umas pessoas que é mais grave que outras, qual foi a solução que te ensinaram? Vais ao médico,
e fazes o que ele diz, tá? O que é que o médico costuma fazer? Receitar medicamentos, como por exemplo a pílula concepcional, que é altamente eficaz, se for bem aconselhada, é altamente eficaz para controlar as hormonas e provavelmente estes sintomas desaparecem todos. Só que a pílula anticoncepcional é um químico e também tem efeitos secundários. Tá? Casos mais graves, antidepressivos, para sempre, porque depois não os consegues parar de tomar, só com ajuda. E quando os medicamentos não funcionam e começa tudo a variar, os médicos recomendam cirurgias. Os médicos alopáticos, aqueles que nós fomos ensinados a ir sempre que temos um problema de saúde. E isso não tem que ser assim, porque o problema principal é a nutrição. É aquilo que tu pões no corpo e que o teu corpo absorve. Porque às vezes o corpo também já está de tal maneira estragado que já não absorve quase nada. Tá? Na realidade, isto... eu quando entrei nesta área em 1997, eu presumo que foi logo em 1998, no princípio, isto também foi, comecei em setembro, 97, portanto em 98, eu comecei, algumas amigas que começaram também a tomar umas vitaminas que eu também tomava, eu comecei a ouvir história atrás de história, elas a dizerem que foi a primeira vez na minha vida que eu nem senti o período a vir. Tá? Uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. A primeira vez fiquei espantado, né? Também era novo na área, mas realmente elas começavam a dizer este tipo de coisas. Tá? Ainda hoje acontece a mesma coisa. As pessoas deixam de ter estes sintomas se tiverem o corpo bem nutrido. Mas na realidade é um conjunto de nutrientes que, se tu tens estes sintomas, tu tens falta. De cálcio. Não é propriamente o cálcio que tu tens falta. Tu tens falta de vitamina K, que é, e de outros minerais, que é essencial para que o cálcio seja bem absorvido. Tá? A maior parte das pessoas não tem falta de cálcio, tem falta de vitamina K e de minerais, magnésio e outros que ajudam na absorção do cálcio. Mas, resumindo, segundo o médico que eu estive a ver, cálcio, vitaminas do grupo B, vitamina K, magnésio, entre outros. Tá? São os principais. O teu corpo tem deficiência, pelo menos, destes nutrientes. Na realidade tem muito mais que estes, mas estes afetam diretamente estes sintomas que tu eventualmente possas ter cada vez que tens a menstruação. Tá? Como é que tu dás a volta à questão? É mudando aquilo que andas a comer. É o caminho principal que tem que ser mudado, é esse. A tua dieta tem que ser rica em vegetais, que é onde tu vais buscar a maior parte destes nutrientes todos, frutas, frutos secos e sementes. Estes são os alimentos que tu tens que incorporar na tua dieta para teres mais quantidade destes nutrientes, destes e de outros, tá? Mas mesmo assim, só com alimentos é difícil. Tá? Estas pessoas que eu estava-me a referir, que vi e continuo a ver, são pessoas que usam suplementos. Começam a usar, o corpo começa a ficar bem nutrido e eles deixam de sentir os sintomas que costumavam sentir. Tá? Mas, além disso, existem algumas ervas naturais que tu podes usar e algumas outras coisas que podes fazer que te vão ajudar a aliviar os sintomas que eu referi há pouco. Está bem? Boa noite, Analisa. Boa noite, Albina. Olá, olá, olá. E um deles chama-se Vitex. Eu sei que existe uma coisa com o mesmo nome à venda na farmácia, mas que já me disseram que era 100% natural, que é o que eles dizem. Agora, o Vitex é uma...
não é bem uma árvore, é um arbusto. Tem um nome em latim, o nome chama-se Vita agnus castus. Eu presumo que se chama, em português, estas traduções às vezes não são fáceis, deve ser uma coisa tipo árvore casta, ou arbusto casta, uma coisa deste género. Existe aqui na nossa zona, no Mediterrâneo. Tem assim, se for visto ao longe, parece lavanda, tem assim aquela cor purple. Tem essa cor. E usar o chá deste arbusto é excelente para reduzir estes sintomas da pré-menstruação. Tá? Esta é uma das opções. Se fores à farmácia comprar isto, lê a bula, lê o papel e vê lá se é mesmo 100% natural. Tá? Eu duvido, mas como as coisas têm mudado muito nos últimos tempos, como as farmácias andam a perder muito mercado para as coisas naturais, as pessoas estão a começar a acordar para a realidade, o que é ótimo. Eles também já começam a vender coisas supostamente naturais na farmácia. Mas eu, como não compro coisas na farmácia, não sei. Mas eu sei que existe um medicamento, em comprimidos, chamado Vitex. Eu sei que existe. Não sei se é 100% a planta. Se for 100% a planta, não há problema. Se não for 100% já há. Está bem? Mas Vitex ou árvore casta é excelente. Aliás, é a melhor coisa que existe para estes sintomas todos. Mas existe uma erva também chamada erva de São João, que eu desconheço, mas sei que existe. Nunca usei. Erva de São João tem uma série de propriedades também muito benéficas para aliviar uma série de sintomas relacionados com a pré-menstruação. Tá? Em termos de alimentação, tens que ingerir grandes quantidades de ômega 3, de vitamina K, de magnésio, vitaminas B, vitamina D, do sol. Pelo menos estas são coisas essenciais. Grandes quantidades de ômega 3 de qualidade, atenção, tem que ser de qualidade, senão vem oxidado, faz bem a tudo. É um anti-inflamatório natural. Tá? Portanto, em termos de dores, de mudanças de estado de humor, essas coisas todas, é excelente para essas coisas. Tá? Não é por acaso que eu comecei a ouvir há anos, e ainda hoje, já passaram 20 e tal anos, e ainda continuo a ouvir as mulheres que começam a fazer uma nutrição em condições, deixam-se de queixar dos problemas. Destes sintomas. Dizem que vem a menstruação e deixaram de ter estes sintomas todos. Que é isso? É o corpo a funcionar melhor só. É deficiência de nutrientes, na realidade. Excesso de químicos, deficiência de nutrientes, é sempre a maioria das causas das coisas, de qualquer problema, está sempre aí. Número 4. Deves fazer exercício. Tá? O exercício físico moderado é bom para tudo. Podes fazer yoga, podes fazer meditação ou rezar, isto para acalmar o sistema nervoso, e dormir bem é a cura também, é uma das curas para tudo, é o dormir, o descanso. Nós hoje em dia temos vidas aceleradas, deitamos tarde, dormimos pouco, andamos sempre a correr para todo lado e um dia ou dois a gente aguenta, mas isto ao longo dos anos sempre a dormir pouco, a dormir mal, não é bom para a saúde, tá? E nestes casos é a mesma coisa. Aliás, se tu tens algum destes sintomas quando tens a menstruação ou se estás na menopausa, o teu corpo tem déficits. Quase toda a gente tem déficits de vitaminas, de minerais, ômega 3, tá? Portanto, tens que escolher alimentos que sejam ricos nestas coisas. E pronto, ficaram aqui algumas dicas para reduzir os sintomas da pré-menstruação. Se tu és uma pessoa que tens estes problemas muito graves e se quiseres saber, se não queres ir à procura dos alimentos, mas na realidade alimentos com ômega 3, gorduras boas,
etc. Eu tenho aqui uma lista de vários tipos de alimentos, entre frutas, carne, peixe, etc. Sementes. Tenho aqui uma lista dos melhores, que são aqueles que tu deves ingerir com mais frequência para não teres esse tipo de sintomas. Se tu quiseres saber o que é só mandas-me uma mensagem privada, pelo Messenger, por exemplo, e eu terei todo o gosto. É só pedires a lista dos alimentos, e eu terei todo o gosto em partilhar contigo gratuitamente esses alimentos. Isto foi o tema para hoje. Muito obrigado a todos por terem estado presentes, obrigado pelos comentários, obrigado pelas partilhas, obrigado pelos corações. Eu volto amanhã às 21h30, horário Portugal Continental. Beijinhos e abraços, tenham o resto de uma noite tranquila e até amanhã. Tchau, tchau.